E aí, Larissa, tudo bonzinho? Como é que você tá? Tudo bem? Vê, Larissa, é importante que a gente determine uma coisinha no estudo das ligações. Uma coisa é polaridade da ligação, outra coisa é polaridade da molécula. Por exemplo, se eu chegar para você e lhe perguntar assim, qual a polaridade da ligação do CO2? CO2. Então, se eu lhe perguntasse assim, olha, qual é a polaridade da ligação do CO2? Qual é a polaridade da ligação do H2? Qual é a polaridade da ligação do H2O? Qual é a polaridade da ligação de O3, por exemplo? Aí eu lhe pergunto, ligação. Eu tenho aqui não metal entre si, concorda? Não metal mais não metal. Carbono é não metal, oxigênio é não metal. Aí eu lhe pergunto, carbono e oxigênio. O oxigênio e o carbono são não metais com diferentes o quê? Com diferentes eletronegatividades, não é verdade? Então, quem é mais eletronegativo? O que é ser eletronegativo? Eletronegativo é aquele que tem tendência de ganhar elétron. Então, a tendência é assim, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Esses são os elementos mais eletronegativos. Então, entre carbono e oxigênio, olha aqui, ó, o oxigênio é o segundo maior e o carbono já está lá no meio. Então, quer dizer o quê? Que esses elementos têm diferentes eletronegatividades. Então, é uma ligação covalente polar. Covalente porque é entre não metais, tem compartilhamento de elétrons. E polar é porque a gente tem diferentes eletronegatividades e o elétron vai ficar mais perto de quem é mais eletronegativo. Agora, H2, H com H. Me diga uma coisa. Hidrogênio está com hidrogênio. Os dois estão dividindo o elétron. São átomos iguais, então eles têm a mesma eletronegatividade. Então o elétron fica no meio, na mesma distância dos dois. Então ela é covalente apolar. Então se você me perguntar, pô, Guga, e aí como é que eu resolvo isso? Átomos iguais, não metálicos, covalente apolar. Átomos diferentes, não metálicos, covalente polar. Então, por exemplo, H2O, eu já sei que são diferentes. Então é covalente o quê? Polar. O3, O com O com O. Eu já sei que é covalente apolar. Eita, Guga, faz mais aí que eu estou gostando. Vê, por exemplo, você me perguntou do NO2. Nitrogênio é diferente de oxigênio. Então, a ligação é covalente polar. Certo? Gustavo, faz outra aí. Vou fazer, ó. NH3, amônia, ó. São diferentes. A ligação é o quê? Covalente polar. Isso quer dizer que um deles tem mais força, então vai ficar no lado deles, no polo dele. O que é que vai ficar no lado dele, no polo dele? O elétron. Então a ligação é covalente polar. Agora, se eu tiver aqui, ó, O2, P4, S8, N2, F2, todo mundo aqui são elementos iguais entre si. Então, todas as ligações aqui são covalentes apolares. Covalente apolares. Covalente apolares. Covalente apolar. E assim vai, todo mundo. Átomos iguais, covalente apolar. Átomos diferentes, covalente polar. Agora, é muito comum chegar no dia da hora da resolução da questão e a gente confundir com polaridade da molécula. Aí, olha, é totalmente diferente, tá bom? É somente o nome que é igual, mas é como se eu tivesse manga de camisa e manga de comer, a manga fruta. Só é o nome, né? Mas não é a mesma coisa. A mesma coisa, você tem o exemplo da polaridade da molécula. Sim, e como é que eu vou saber? Assim, olha, vê bem. Se eu tiver aqui para você CO2 e eu lhe perguntar, essa molécula, olha bem a minha pergunta,
Essa molécula é polar ou apolar? Aí você diz a mim, olha, tem duas ligações. Mas, Guga, tem duas duplas, mas você conta a ligação. Tem duas ligações e tem dois ligantes iguais. Então, ó, não precisa fazer vetor, vai dar muito trabalho. Mas se eu fizesse o vetor, eles se anulariam, né? Porque cada oxigênio ia puxar para um lado e aí a molécula ia ter a resultante igual a zero. Então, olha, quando eu tenho o número de ligações igual ao número de ligantes, Mi é igual a zero. O que danado é Mi? Mi é o nome que se dá ao vetor momento dipolo. Olha que legal. Se ele for igual a zero, a molécula é uma molécula apolar. Se ele for diferente de zero, o Mi, a molécula, é uma molécula polar. Faz outra aí para entender melhor? Vou fazer. Veja. Imagine que eu coloco aqui CH4. Quantas ligações a gente tem aí? Uma, duas, três, quatro. E quantos ligantes iguais? Um, dois, três, quatro. Quando o número de ligações é igual ao número de ligantes idênticos, a molécula é apolar, igual a zero. Eita, faz outra aí, para eu entender melhor. Vamos lá. Imagine que eu chegasse na prova e perguntasse qual é a polaridade da molécula, viu? No PCl5. Aí você me responde, tem quantas ligações aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco. E quantos ligantes iguais? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, quando o número de ligações é igual ao número de ligantes, a molécula é uma molécula apolar. Por outro lado, você vai entender agora rapidinho, vê. Se eu tivesse essa molécula aqui, ó, CHCl3, polar ou apolar? Aí você diz, opa, tem 4 ligações, verdade, mas só tem 3 ligantes iguais. Então, quando o número de ligações não bate com o número de ligantes iguais, ela é uma molécula polar. Polar. Outro exemplo, se eu tivesse aqui, ó, HCHFF. Tem quantas ligações? 4. Mas quantos ligantes iguais? Só tenho 2. Então, Mi é diferente de zero. É uma molécula polar. Então, vai ser sempre assim, Guga? Vai, mas tem um detalhezinho, olha. Por exemplo, H2O, NH3. Esse povo aqui tem um detalhe que você tem que se ligar. Qual é a família do oxigênio? O oxigênio é da família 6A. Então, ele tem 6 elétrons na última camada. Qual é a família do nitrogênio? 5A. Então, ele tem 5 elétrons na última camada. Então, vê bem, sobrou par é polar. Quando sobra par de elétron não ligante, a molécula imediatamente se torna uma molécula polar. Então, sobrou par de elétron no elemento central, tá? Aquele que está em menor quantidade, sobrou par, a molécula é polar. Então, você me perguntou sobre o NO2. Veja, a ligação é entre quem? NO. Então, a ligação é uma ligação covalente polar. Por quê? Porque são elementos diferentes, né? Tem diferentes eletronegatividades. Lembrando que eles são não metais, por isso que ela é covalente. Se fosse metal com não metal, ela não seria covalente, seria iônica. E a polaridade da molécula, Guga? Aí aqui, ó. Vê que legal. O nitrogênio vai fazer essa ligação aqui. Então, ele vai sobrar elétron por aqui. Como vai sobrar elétron nele, essa molécula tende a ser uma molécula polar. Então, lembre-se, não confundir polaridade da molécula com polaridade da ligação. Espero que você tenha entendido legalzinho isso.